Nós estamos próximos do fim do ano e à medida em que nós vamos nos encaminhando para um novo ano, nós vamos encerrando o nosso tema desse ano, juntos na jornada com Jesus. Nesse tema nós cobrimos boa parte do material do que nós poderíamos chamar de uma doutrina essencialmente evangélica. E agora nesses últimos finais de semana, antes do advento, nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação do cristão naquilo que é a vida pública do cristão. Então nós falamos sobre trabalho e nós vamos falar hoje sobre misericórdia. E eu quero te convidar a abrir comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. Mateus 9, 35. Mateus 9, 35, nós lemos assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu queria que você pudesse ler comigo a parte B do versículo 36, que diz que Jesus viu as multidões, teve compaixão delas. Vamos ler todos juntos? Porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Albert Schweitzer foi certamente um dos cristãos mais celebrados e mais notáveis do século passado. Em 1952 ele alcançou um feito marcante. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em parte pela sua filosofia chamada reverência da vida, reverência pela vida, mas na verdade por 40 anos de uma atuação como médico missionário no interior do Gabão, lá em Lambaréné. Talvez a gente tenha que ter um certo background da vida do Albert Schweitzer, para a gente entender a ida dele para lá. Schweitzer era uma espécie de menino prodígio, um gênio. Ele era um músico muito dotado e um teólogo de uma mente brilhante. Aos 30 anos de idade ele era pastor de uma igreja muito respeitada. Ele já tinha alguns livros muito importantes publicados a essa altura. E ele era um dos melhores intérpretes de Bach de toda a Europa. Então, muitas vezes, Albert Schweitzer viajava pela Europa, fazendo concertos, e nas horas vagas, ele era o pastor de uma igreja muito importante. Mas ele soube das difíceis condições humanitárias do interior da África, e então, movido por uma profunda misericórdia, ele tomou uma decisão bastante radical, abrupta. Ele entrou para a medicina, ele formou-se como médico, casou-se e foi para Lambaréné, no Gabão. Lá chegando, ele enfrentou clima hostil, falta de higiene básica, barreiras linguísticas, carência de remédios, de instrumentos. E, segundo ele diz, num trecho de sua biografia, ele começou a atender num lugar que anteriormente era um galinheiro. E ali ele ficou 40 anos. 40 anos. Ele morreu em Lambaréné. Ele ficou lá até 1965, depois de ter dedicado mais de meio século ao serviço médico e pastoral. Lembre-se que ele era médico e missionário, então nas horas vagas ele pregava o evangelho para as tribos e no interior da África, utilizando metáforas e linguagem que eles entendiam. Albert Schweitzer foi uma pessoa notável, de fato. Uma vida ímpar. Mas deixa eu fazer uma pequena provocação aqui, nessa noite. Será que Albert Schweitzer teria ganho um prêmio Nobel se ao invés de ter ido para o interior da África, ele tivesse vindo servir no Aquários? Se ele tivesse vindo ser missionário aqui dentro do Aquários, aqui no nosso bairro, será que ele teria recebido um prêmio Nobel da Paz? E é lógico que eu e você, nós sabemos a resposta. A resposta é não.
Porque a ideia que todos nós temos, e nós não podemos nos desviar dela com facilidade, é a ideia de: mas pastor, o que Albert Schweitzer estaria fazendo aqui no Aquarius? As pessoas aqui têm tudo, pastor. As pessoas têm saúde, elas têm dinheiro, elas têm influência, elas têm emprego, elas têm tudo. Por que é que a gente precisaria enviar um médico tão dotado, uma pessoa tão especial assim, para o Aquarius? Muito melhor uso seria realmente na África. Bom, deixa eu acrescentar uma segunda pergunta a essa primeira, que é: bom, se o Aquarius não precisa de um Albert Schweitzer e da sua misericórdia, será que o Aquarius precisa de nós? Será que o Aquarius precisa da nossa misericórdia? Deus nos plantou aqui, mas pensemos um pouco. Será que o Aquarius, as pessoas do Aquarius, da região oeste e de São José dos Campos, é lógico que quando a gente pensa no Aquarius, a gente pensa aqui nessa parte da cidade, nós pensamos assim, nessa parte um pouco sofisticada, elitizada da cidade. Mas se você expandir um pouco a sua lente angular, você vai ver que o Brasil olha para nós, São José dos Campos, como uma cidade elitizada. E que nós estamos entre as 10 melhores cidades para se viver e entre as maiores rendas per capita do país. Nós estamos seguramente entre uma das melhores cidades de toda a América Latina para se viver. Então, por que enviar um missionário para São José dos Campos? Será que São José dos Campos precisa da misericórdia da igreja? A resposta só pode ser segura se ela for dada a partir de uma perspectiva que é como Jesus vê. Como Jesus vê. O que é que Jesus vê e como Ele vê? Nesse momento aqui do Evangelho de Mateus, nós temos um trecho que funciona como uma síntese e como uma dobradiça. Esse texto ele realmente tem um elemento pivotante entre o texto que vem até aqui, ele sumariza e resume o ministério de Jesus até aqui, e ele faz uma espécie de dobradiça, fazendo com que o Evangelho transcorra para o capítulo 10º e para o restante da narrativa. Como uma espécie de síntese, o evangelista nos dá uma perspectiva de como era o ministério de Jesus. E ele diz assim: Jesus ia passando por cidades e povoados, e ele fazia o quê? Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Ele ensinava os seus discípulos continuamente a como viver como cidadãos do reino. Ele pregava o evangelho do reino e necessidade de arrependimento, e ele curava as pessoas que estavam ali sendo ministradas pelo seu ministério. Quando o evangelista fala sobre cura, ele utiliza duas palavras: enfermidades e doenças, e no grego elas são palavras correlatas, mas elas são diferentes. Noson kai malakian. Noson refere-se a doenças do corpo, malakian refere-se a doenças da alma, doenças que nós chamaríamos hoje de doenças psicológicas, terapêuticas, psiquiátricas, doenças do coração. O ministério de Jesus vai avançando e ele vai tocando e curando os corpos, as mentes e os corações das pessoas. Mas existe um efeito rebote aqui, que é o seguinte: quando Jesus ministra sobre a vida de uma pessoa e cura uma pessoa, aquela pessoa, ela vai e ela traz agora mais 2 ou 3 com ela. Quando alguém ouve o ensino de Jesus, e como o ensino de Jesus traz a proximidade do reino de Deus a essas pessoas que foram excluídas, elas ouvem a pregação e agora elas trazem a família para ouvir também, elas trazem os seus vizinhos. E o texto diz que esse efeito multiplicador do ministério de Jesus nos apresenta uma conta que humanamente ela não fecha. Porque embora Jesus continue sendo um só, o seu ministério tem um efeito multiplicador, e o texto diz assim: Jesus viu as multidões. Ele não usa nem multidão no plural, ele diz multidões. Um plural de multidão, para dizer que havia muita gente no entorno de Jesus. E então ele nos dá um insight, uma percepção de como é o olhar de Jesus para essa multidão. Ele diz assim: ao ver as multidões, ele teve compaixão delas. A palavra compaixão aqui é uma palavra muito robusta no grego, porque ela é a palavra splagna, que significa tripa.
Significa que Jesus, quando ele está diante da multidão, ele não sente um mero dó ou uma peninha daquelas pessoas. Ele tem as suas tripas reviradas em direção às necessidades daquelas pessoas. Jesus sente a condição delas. Jesus não apenas vê, ele sente a condição dessas pessoas. Jesus se compadece, Jesus tem misericórdia, e então o texto diz assim: Jesus teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Você fala assim, mas ô Jefferson, essas pessoas não tinham pastor? Essas pessoas não tinham líderes religiosos, não tinham pessoas que lhes ensinassem a Bíblia, que lhes ensinassem sobre Deus, que lhes falassem das promessas da Escritura? Eles tinham. Haviam sacerdotes, haviam os mestres da lei, haviam os fariseus, haviam os líderes religiosos. Mas qual é a grande questão? É que quando essas pessoas, e olhe para essa multidão, me diga o que você vê rostos cansados, você vê camponeses ameaçados, você vê mulheres abandonadas, você vê crianças sem pai, você vê pessoas doentes, você vê parentes trazendo pessoas endemoniadas aos pés de Jesus, pessoas coxas, aleijados, cegos. Havia uma multidão de pessoas doentes afluindo para Jesus, não apenas doentes no corpo, mas doentes na alma também. Pessoas atribuladas, pessoas sem paz, olheira, calor, suor, cotovelos se batendo. Essa multidão, Jesus olha para elas e vê que elas são como ovelhas que não têm pastor. Elas estão aflitas, elas estão desamparadas, elas estão sobrecarregadas, porque elas são como ovelhas sem pastor. Porque os líderes religiosos viam essas pessoas como coisas. Eles viam essas pessoas como sucata velha. Então você já pecou, você já fez alguma coisa que desagrada a Deus, você não conhece a lei, você não é limpo bastante, você não é puro bastante. E fazendo isso, enviando essa mensagem de que essas pessoas não são boas o bastante, de que elas são sucatas, elas são problemas, e elas estão enviando uma mensagem muito profunda, que é: Deus não se importa com você. Porque quando os representantes de Deus dizem você não vale a pena, é como se Deus dissesse você não presta, você não vale a pena. E portanto essa multidão dilacerada, ela corre até Jesus, porque Jesus apresenta a imagem de um Deus perdoador e compassivo, não de um Deus relativista, que está pronto para passar a mão na cabeça do pecado delas. Se você ler o Sermão do Monte, você vai entender perfeitamente isso daí. Mas você vai ver que Jesus está abraçando essas pessoas com compaixão e com misericórdia, ministrando verdade misturada com amor no coração dessas pessoas. Mas essa conta não fecha. Essa conta não fecha, porque quanto mais Jesus prega, mais ele tem que pregar. Quanto mais ele cura, mais ele tem que curar. Quanto mais ele ensina, mais ele tem que ensinar. E então Jesus volta-se para os seus discípulos e diz assim: olha, eu preciso que vocês orem. Eu tenho um pedido de oração. E quando Jesus diz para os discípulos que ele tem um pedido de oração, isso deveria chamar a nossa atenção. Ele diz assim: olha, eu preciso que vocês orem. Orem para que o Deus da seara, o Senhor da colheita, envie mais trabalhadores para a sua colheita. Orem especificamente por isso, por uma multiplicação dos trabalhadores da colheita. Você fala assim: uau, que oração legal de se fazer. E então eu vou para o meu quarto de oração e oro: Deus, o mestre pediu, eu obedeço. Senhor, eu estou pedindo, levante trabalhadores para a sua colheita. Levante homens e mulheres para servir na obra. Levante pessoas de compaixão. Levante pessoas com o coração de Jesus. E aí quando eu abro os olhos, Deus diz para mim: levante-se você agora então. Levante-se você. Eu vou responder a sua oração, levante-se você, e eu envio você. Porque o que acontece é que no primeiro versículo do capítulo 10, o texto diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar o quê? Doenças e enfermidades. Jesus está dizendo: vocês são a resposta da oração de vocês, agora vão. E o capítulo que começa, que finaliza o capítulo 9, porque nós temos uma sequência sendo tricotada aqui pelo evangelista. Jesus anuncia o seu ministério no capítulo 4. Ele já é relativamente conhecido quando ele prega o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7. Então depois Jesus faz uma série de curas, capítulos 8
No final do capítulo 9, ele sumariza o ministério de Jesus até ali. E então no capítulo 10, é o famoso capítulo da missão, onde a missão que estava sobre Jesus, agora se torna a missão dos discípulos de Jesus. Ele os envia para os povoados e diz: vão, preguem, ensinem, curem, o Espírito de Deus está sobre vocês, a autoridade está sobre vocês, vão, sejam pastores de compaixão, façam a obra de Deus, vão adiante, sigam com misericórdia. A grande questão é, o que isso pode significar para nós? Você e eu, tantos anos depois, que também somos discípulos de Jesus. E eu vou falar sobre 3 coisas no final desse sermão. A primeira coisa, para que nós possamos ser uma igreja compassiva, para que nós possamos ser ministros de misericórdia, o primeiro desafio é ver o outro. O primeiro desafio é ver o outro. Joyce Carol Vincent. Ela era uma inglesa de 38 anos, uma mulher discreta, solitária, formou-se na faculdade e tinha um emprego. Mas o que marca a vida dessa mulher é que ela morreu no ano de 2003. E só descobriram 3 anos depois. Uma força policial entrou no apartamento dela. E mais de 3 anos depois, o que o relatório policial vai dizer é que havia um cadáver mumificado sentado numa cadeira e que a televisão ainda estava ligada. Havia uma automação que fazia com que o aluguel, as contas de água e luz fossem pagas automaticamente, debitadas da sua conta. Ela ficou 3 anos sumida e ninguém sentiu a sua falta. Esse fato escandalizou de tal forma a comunidade londrina, porque ela morava em Londres e o seu apartamento residia ali, que em 2011, esse caso foi alvo de um documentário, Dreams of a Life, Sonhos de uma Vida. E por que esse fato nos choca? Porque eu começo a pensar assim, cara, que coisa louca. Como assim uma pessoa some e em 3 anos ninguém dá falta dessa pessoa? Olha, eu vou te falar uma coisa, você não precisa nem ser o cara mais legal do mundo. Você pode ter o temperamento que você quiser. Mas espera-se que alguém note quando você morre. Agora, imagine quantas Joyces existem aqui na nossa região. Quantas pessoas invisíveis existem na nossa região. Quantas pessoas solitárias, isoladas, absolutamente rarefeitas de relacionamento existem na nossa região. O bairro do Aquários é o bairro da agenda cheia, da falta de tempo, aonde nós estamos sempre comprometidos com alguma coisa, da vida acelerada, e às vezes nós não vemos o outro, não porque nós não nos importamos, mas porque nós não temos tempo para parar para ver o outro. Às vezes existe uma falta de tempo mesclada a uma tentação da falta de interesse. Se eu chego de manhã no elevador e eu pergunto para o meu vizinho, bom dia, tudo bem? Lá no fundo eu torço para ele dizer, está tudo bem, para que todo mundo possa seguir. Imagina se o seu vizinho te pega pelo braço e fala assim, não está tudo bem, o meu casamento está acabando, eu tenho uma doença letal, faça alguma coisa por mim. A gente se arrependeria de ter feito a pergunta. Às vezes as pessoas que começam a visitar a igreja, quando elas marcam um café comigo, em determinado momento elas criam uma nuance de coragem para falar assim, ô pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria entender o negócio. Fala, pois não, eu gosto de explicar as coisas. Aí, pastor, o que é aquele lance daquela fila no final do culto? Porque domingo de manhã, pastor, estou com fome, quero chegar no churrasquilo. Entendeu? E aí eu fico ali do lado de um estranho, alguém que eu não conheço, fica um clima assim, uma marcha fúnebre em direção à porta, um negócio esquisito, e eu vou, né? Pastor, será que não tem como a gente abolir esse negócio do abraço na porta? Né? Bom, primeira coisa que eu quero te dizer é que tem um vãozinho ali de passagem para os rebeldes, para os incircuncisos. Tem um vãozinho ali, estou brincando. A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte: a prática do ministro saudar as pessoas na porta da igreja é uma prática muito antiga.
Muito comum, inclusive, nos meios reformados. Sabe por quê? Para algumas pessoas aqui vai ser o único abraço que ela vai ganhar durante a semana. E ao parar você e olhar nos seus olhos, nós queremos enviar uma mensagem, nós vemos você. Você é visto aqui. Nós vemos você. E nós queremos dar uma oportunidade para que você possa, na medida do que você se sente confortável, de abrir um pouco sua vida, de abrir o seu coração. Mas nós queremos dizer, nós queremos ver você. Nós queremos saber quem você é e o que você está vivendo. Qualquer pessoa que esteja ingressada no grupo de WhatsApp da igreja tem acesso ao meu WhatsApp. Tem acesso a mim. A qualquer um dos pastores, na verdade. Porque nós estamos querendo enviar uma mensagem que é, nós estamos aqui, nós queremos ver você. Nós estamos num momento em que as igrejas estão trabalhando com uma filosofia de empilhamento de pessoas. As igrejas estão trabalhando com um negócio de junto, mas sozinho, solitário. Provavelmente você que caminha conosco há um tempo é o seguinte, falando de um outro lado da história. Meus irmãos, nossa igreja tem crescido num ritmo assim surpreendente para nós. Algo que nós não esperávamos e algo pelo qual nós não ansiamos. Quando as pessoas me perguntam que tamanho, nós não trabalhamos com essa ideia, que tamanho a gente quer chegar. Isso não está nem no nosso discurso, nem na nossa cabeça. Porque eu não sou o dono da igreja e ninguém é. Jesus é, Ele sabe. E na hora que Ele quiser, Ele vai fazer com que a gente saiba também o que Ele quer que a gente saiba. E está tudo tranquilo. Mas aquele que se torna membro aqui, nós temos que ter uma espécie de um compromisso de maturidade que é o seguinte, os pastores não têm bola de cristal. Eu não consigo adivinhar as coisas. Mas se alguém pedir ajuda, eu tenho certeza, eu te digo com certeza, se alguém pedir ajuda, você será ajudado. Porque nós queremos ver você. O segundo lugar, não é apenas o desafio de ver o outro, mas de ver o outro com os olhos de Jesus. Antoine dos Saint-Exupéry, o autor do clássico O Pequeno Príncipe, colocou uma frase de muita sabedoria na boca da raposa, quando a mesma se despede do Pequeno Príncipe, ela diz assim: eis o meu segredo, é muito simples, só se vê bem com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você transita aqui pelo Jardim Aquários, você vai ver pessoas bem vestidas, você vai ver pessoas bem educadas, pessoas que têm network. Eu nunca vi um lugar para ter tanta gente com um dente branco como o Jardim Aquários. Todo mundo tem um sorriso branco aqui. Todo mundo mete o shape. Eu fico louco com isso. Eu faço que faço dieta e o shape não vem, mas os caras do Aquários têm. Mas por trás do terno bonito, por trás do laptop novo, por trás da aparente condição de pessoas bem-sucedidas e, portanto, felizes, nós vemos algo bem diferente. Isso é uma coisa que nós aprendemos no primeiro ano aqui, minha esposa e eu. Nós aprendemos que existe uma pátina, existe um verniz, e que nós temos que cavar por trás desse verniz para chegar na essência das coisas. Sabe por quê? Porque aquele casal bonito, aquele casal assim, do dente branco, aquele casal que tem uns filhinhos todos bonitinhos e que andam num carro de luxo e que chegam na igreja bem vestidos, eles chegam aqui e eu olho e falo assim: nossa, mas que família bonita, esse pessoal deve ser muito feliz, esse pessoal deve ter uma vida maravilhosa, queria eu estar no lugar desse pessoal. E aí quando a gente vai entrando no tecido da coisa, nas fibras da coisa, nós vamos descobrir um casamento falido. Nós vamos descobrir pessoas falidas emocionalmente, espiritualmente. Nós vamos descobrir gente que está vivendo de status, de pompa e de imagem há muitos anos. Nós vamos descobrir filhos que estão abandonados emocionalmente. Nós vamos descobrir pessoas que estão lutando com a depressão, com a ansiedade, que não entendem a sua fé, que tem uma fé rasa, superficial, sem raízes em Jesus. Nós vamos descobrir que tudo aquilo é só imagem. E que essas pessoas precisam ser amadas, precisam ser pastoreadas, precisam ser discipuladas e conduzidas a uma experiência genuína com Jesus. Mas para isso, nós precisamos ver os outros com os olhos de Jesus. E existe um religioso em todos nós, que obstacula esse caminho. Certo dia, peguei um Uber para vir para a igreja de manhã. E aí, eu entrei no Uber,
com o case do violão, toda aquela tralha que eu trago. Me joguei lá no banco de trás do Uber com as minhas coisas. E o Uber viu o violão, ficou empolgado, falou assim: olha que legal, você é músico? Falei: tipo isso. Ele: oh, que legal, você está indo tocar num churrasco? Eu falei: olha, eu gosto muito de churrasco, mas às 9 horas da manhã é meio demais, né? Eu falei: não, cara, eu sou músico da igreja, eu toco na igreja. Aí ele falou assim: ah, você ainda está nisso? Você sabe que a minha misericórdia, ela só acorda meio-dia. Então ainda estava muito longe ainda de estar numa vibe assim, amorosa, né? Você ainda está nisso? Eu pensei assim, eu acho que eu consigo dar uma violonzada na cabeça dele daqui. Mas depois eu pensei, cara, acho que essa é uma boa oportunidade para eu viver o que eu prego. Talvez, não sei, estou em dúvida ainda. Bom, vamos lá. Por que, meu amigo, você não está mais nisso? Não, que isso? Isso é um sistema. Isso é um negócio, isso é uma coisa, isso é uma máquina, para lá. Jesus não queria nada disso. Jesus queria um monte de hippie indo para lá e para cá, se abraçando e dançando kumbaya no final do dia. Nada de igreja, nada de nada, não sei o quê. E fez assim, cara, um negócio assim. Ele estava muito animado. Acho que ele tinha acordado bem mais cedo do que eu, então ele já estava num outro pique. E eu ouvi, e eu tive alguns segundos para discernir o que eu fazia na sequência. Possibilidade número 1, sacar a minha Bíblia e utilizar os meus conhecimentos para dar um chá de teologia, de eclesiologia, de história da igreja nesse indivíduo e colocar ele no lugar dele. Ou opção 2, fazer perguntas para tentar entender um pouco da história dessa pessoa e saber o que aconteceu. E eu comecei a fazer perguntas: mas meu amigo, por que você está tão combativo assim, cara? O dia nem começou ainda. Relaxa, me conta um pouquinho o que aconteceu. Não, a minha história. Eu falei: não, tudo bem, a sua história deve ser longa, mas a gente tem 5 minutos. Então em 5 minutos conta para mim. E aí ele contou. Ah, cara, eu me converti, todo empolgado, eu fui para a igreja, e aí eu doei meu tempo, e aí eu me envolvi, e aí eu comecei a ver, e aí eu, nossa, cara, muitas vezes deixei minha família de lado para ser voluntário, trabalhando, a igreja tinha culto todo dia, eu ia lá todo dia, e aí os pastores dizendo assim que tem que vir, tem que fazer para Jesus, e aquela coisa, cara, e aquilo começou a prejudicar meu trabalho, mas eu comecei a me envolver no motor da igreja, eu comecei a descobrir que lá, no motor da igreja, tinha muita sujeira, e que lá tinha muita política, e muito uso de poder e de influência, e que os pastores não viviam o que eles pregavam, e eles cobravam dos outros coisas que eles não estavam dispostos a fazer, e que isso, e que a liderança, e que tal, e cara, olha, e aí enquanto ele falava, eu comecei a me lembrar de que a minha família também foi violentada pela igreja. De que essa violência que nós sofremos fez com que minha mãe saísse da igreja, quando eu era ainda muito criança. E o meu pai adotivo saísse da igreja e nunca mais voltasse. Essa história hoje tem quase 40 anos, e ele até hoje está fora da igreja. E que a nossa vida foi uma vida muito difícil, nesses anos que nós estivemos longe de Jesus, longe do povo de Jesus, e que isso nos machucou muito, e de certa forma determinou uma espécie de um destino para a minha família e para a nossa casa. E que isso foi muito duro. E porque o meu coração se aproximou um pouquinho do coração desse cara, eu disse para ele: eu sinto muito. Eu sinto muito. Essas coisas não deveriam acontecer. É o povo de Jesus, fazendo a obra de Jesus. Mas porque nós continuamos ainda tão pecadores, nós continuamos ainda tão egoístas, e tão radicados no egocentrismo do nosso coração, muitas vezes a igreja se torna uma máquina de moer gente, e isso é uma droga. Isso é uma droga, essa é a verdade. E eu dizer assim que vai mudar, não vai mudar. Essa é a verdade. Se a gente olhar a história da igreja, onde nós viemos até aqui,
Existem momentos de uma beleza na noiva de Cristo, mas em alguns momentos há um apagão, e ela cai num fosso escuro, e as pessoas se machucam, e é triste que isso aconteça. Mas eu quero te dizer, eu sinto muito. Nós não tínhamos o direito de ter feito isso com você. E eu não quero dizer que eu sou o mocinho nessa história, eu não sou. Eu sou parte do problema, tanto quanto todos os outros são. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não desisti da igreja, porque Jesus não desistiu da igreja. E quando Deus me chamou para ser um ministro e um servo dele, eu julguei que isso era um privilégio, porque agora pelo menos eu poderia dar o meu melhor. E é fato que o meu melhor não será suficiente, mas é o meu melhor. Meus irmãos, muitas vezes nós temos um espírito judicioso, muitas vezes nós temos um coração endurecido, muitas vezes nós não conseguimos ver as pessoas com misericórdia, mas à medida em que nós vamos aproximando o nosso coração delas e pedimos que Jesus nos dê esse senso de misericórdia, nós vamos vendo que essas pessoas, por mais diferentes que elas se pareçam, elas são muito parecidas conosco, e esse é o terceiro e último ponto. É impossível ser uma igreja que age com misericórdia se nós não tivermos o coração de Jesus. E será impossível para nós ministrar sobre as pessoas como Jesus se nós não tivermos o coração de Jesus. Existe um trecho de um autor que eu aprecio muito chamado Cornélius Plantinga. Ele diz assim: nós só conhecemos as pessoas quando os nossos corações se achegam de fato a elas. E isso é uma coisa super importante. Recentemente eu já compartilhei isso daqui do púlpito. Eu li uma notícia num jornal online que falava que um grande número de adolescentes norte-americanos, assim como também no Brasil, estão se declarando Therians. O que são os Therians? São jovens que chegam para os pais e dizem assim: olha, papai e mamãe, na verdade eu sou um lobo no corpo de uma criança. E essa pessoa ela passa a se vestir como lobo, ela coloca uma orelhinha de lobo e ela adota um outro nome e ela exige agora que os seus pais a tratem assim. Eu sou na verdade uma... Tem alguns adolescentes que poderiam dizer com propriedade: eu sou uma preguiça no corpo de um adolescente, né? Quando eu li essa notícia, cara, eu explodi num riso de deboche. E a minha primeira reação foi pensar: que coisa mais ridícula é isso que eu estou lendo aqui. Mas é engraçado, né? Quando a gente, de vez em quando, Jesus pega a gente pelo pé. Porque imediatamente alguma coisa dentro de mim disse: é assim que você vê? Esse é o seu jeito de olhar? Será que não tem um outro jeito de olhar? E imediatamente pensei comigo: como Jesus olharia para esses jovens? Como Jesus olharia para esses adolescentes? E eu posso estar redondamente enganado, mas eu acho que Jesus olharia mais ou menos assim: que triste que a nossa geração esteja tão carente de valor e de direcionamento que eles prefiram se identificar com um bicho silvestre do que ver a si mesmos como criaturas criadas à imagem e semelhança do Deus que as ama. Que coisa triste. Que pesar recai sobre o coração de um pai que deve lutar com alguma coisa assim. Porque quando nós temos um coração de misericórdia, nós estamos aptos para ver pessoas e situações por uma ótica diferente. Sem compaixão nós vamos julgar e condenar, mas com compaixão nós vamos ser capazes de empatizar com dramas, com dilemas, com histórias, com feridas e com machucaduras. Eu sei que muitas vezes é difícil ter compaixão. Muitas vezes é difícil a gente driblar esse espírito farisaico que existe dentro de todos nós. Muitas vezes é difícil a gente olhar para as pessoas lá fora e olhar para as vidas ocas, vazias e absurdas que elas estão vivendo e ter compaixão delas. Mas eu quero que você pense comigo só uma última coisa no final dessa reflexão, que é assim: quando você vê um jovem fazendo escolhas pobres, limitando o seu futuro, detonando sua saúde,
detonando a si mesmo, destruindo com o coração dos seus pais num processo brutal de autossabotagem, nós podemos olhar para esse jovem com um olhar de raiva, de justiça e de desprezo, tudo ao mesmo tempo. Mas pense bem comigo, será que nós nunca estivemos ali, nesse mesmo lugar? Será que nós nunca estivemos nesse lugar de sermos como ovelhas perdidas, que estão buscando sucesso, dinheiro, qualquer outra coisa, e achando que isso preenche o lugar de Deus na nossa vida? Será que nós já não estivemos nesse lugar de estarmos aflitos, exaustos e ansiosos, porque o dinheiro, o sucesso e a carreira se tornaram o centro da nossa vida e a razão da nossa existência? Será que nós nunca fomos uma ovelha exausta, ferida, machucada, decepcionada, frustrada e amargurada? Será que nós nunca fomos essa pessoa? Eu quero dizer para você, eu já fui. Eu já fui uma ovelha perdida. E eu vou te dizer, é triste. É muito triste. Jesus me encontrou no pior momento da minha vida. E Ele me levou de volta para o aprisco. E por isso eu vou ser sempre grato a Jesus. Porque Ele olhou para mim de um jeito que ninguém conseguiu olhar. Ele viu, Ele me viu, o Deus que me vê, me encontrou em Jesus. E Ele me levou de volta para o aprisco. E hoje nós precisamos aprender a reproduzir essa misericórdia. Nós precisamos reproduzir esse olhar e olhar para as pessoas. Ver o que está por trás da pátina, ver o que está por trás do status e da aparência. Olhar os corações das pessoas e ver com os olhos de Jesus. Jesus, obrigado porque você é o Deus que sempre nos vê, em todo o tempo, em todo o tempo. Obrigado porque você vê nossas mazelas, nossas feridas, nosso estado interior de confusão e de perdição, você nos vê. E obrigado porque o olhar que você tem para nós é de um pastor amoroso que perdeu sua ovelha e que agora a está levando de volta para o aprisco. Obrigado, Jesus, porque todas as vezes que nós nos afastamos, o Senhor nos leva de volta, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Num processo incansável de compaixão e misericórdia. E por isso nos ensina a ter misericórdia também daqueles que estão à nossa volta. Nos ensina, Senhor, a encontrar no seu coração aquilo que falta no nosso, para que ao abraçar essas pessoas, ao servi-las, ao trabalhar com elas no dia a dia, nós possamos ver com os olhos de Jesus, porque aquilo que é essencial está invisível aos olhos. Aquilo que é essencial ainda está invisível aos olhos, mas o teu Espírito nos conecta com os corações e as histórias dessas pessoas, para nos transformar em agentes de misericórdia. Sim, Senhor, o nosso bairro precisa de nós. Nosso bairro precisa de uma igreja cheia de misericórdia. A nossa cidade precisa de cristãos cheios de compaixão. Pessoas ricas, pessoas marginalizadas, os vulneráveis ou os emergentes, não importa. Todos são igualmente pobres quando estão longe de Jesus. Todos estão absolutamente falidos espiritualmente quando estão fora de Jesus. E portanto, Senhor, a nossa cidade precisa sim, de uma igreja compassiva e misericordiosa, que tem uma atitude missionária e um coração rico de amor por aqueles que se perdem. Nos ajuda, Jesus. Nos leva amanhã para o nosso trabalho com um olhar diferente. Nos leva para as interações sociais na semana que entra com um olhar diferente. Nos leva, Senhor, para os mesmos lugares, mas com um novo coração, com uma nova visão, com uma nova disposição. É isso que nós pedimos. Nos usa para a sua glória, Senhor. Nos usa para a sua glória. O Senhor nos plantou aqui nesse lugar. O Senhor quer nos usar para a sua glória. Nos usa para a sua glória. Nós oramos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.